Uma boa noite a todos, a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas para mais uma pequena jornada, de estudos sobre a mensagem de Fátima. E hoje vamos nos centrar mais na iconografia de Fátima, O nosso título, Que Senhora Tão Bonita, a iconografia de Fátima. Quero agradecer mais uma vez o Padre Francisco, que é sempre nosso companheiro de estudos aí, sempre muito gentilmente se dedica a estar promovendo também aqui junto conosco formações para a nossa paróquia e também para todos, expandindo também para todos que estão online, seja na nossa plataforma ao vivo ou também ao vivo no YouTube e na gravação que ficará também para os próximos, quem não pôde assistir neste momento possa estar participando. Então, desejo assim a todos votos de um ótimo estudo, que seja espiritualmente muito edificante, nos ajude cada vez mais a nos encantarmos com nosso Senhor Jesus Cristo, pois essa é a centralidade de Maria. Maria nunca faz referência a si mesma, mas ela nos leva cada vez mais a conhecer e amar o seu Filho Jesus. Seguindo o projeto da Igreja no nosso regional, cada comunidade uma nova vocação, iniciemos rezando uma dezena do terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos pastorinhos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, convido o Padre Francisco, a tomar a palavra, abrir seu vídeo, seu áudio, e que nós possamos, assim, ter mais um curso, assim, muito
proveitoso, muito frutuoso, para cada vez mais nos encantarmos com a beleza, né, que a mensagem de Fátima nos transmite. Boa noite, Padre Adriano. Obrigado pelas palavras de acolhida. Boa noite aos irmãos e irmãs que se reúnem para mais uma jornada de 3 noites de estudo e de oração, porque estudar Fátima é rezar, não é? É rezar com uma consciência e uma razão que deseja imergir-se nesse mistério de beleza, de apelo à conversão e de comunicação do Evangelho através dos lábios de Nossa Senhora. Então, como o Padre Adriano enunciou, o nosso tema agora é buscar apreender a mensagem de Fátima sob a via das manifestações iconográficas que se construíram desde ali o ano de 1917. Ou seja, nós vamos à mensagem de Fátima lendo o conteúdo da mensagem através da sua monumentalização. O que é a monumentalização? As expressões tangíveis, não é? Nas quais essa mensagem se materializou. Então, claro que a primeira coisa que nos vem à mente são as imagens. A imagem por excelência de Fátima, que é aquela que está na Capelinha das Aparições, que nós chamamos de a imagem da Capelinha, a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Porém, a iconografia de Fátima vai muito além daquela imagem. Aquela imagem é, digamos, um embrião estético que depois deu origem a tantas outras expressões. É isso que nós vamos ver nesses dias. Tendo presente sempre o quê? Tendo presente sempre a espiritualidade e, ao mesmo tempo, o conteúdo teológico, mariológico, subjacente a cada imagem, a cada expressão. Eu começo com uma frase, um pensamento de Eloy Bueno de la Fuente, uma obra que ele escreveu, onde ele trata teologicamente da mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima como o triunfo da misericórdia de Deus sobre os dramas da história. E esse autor, que é um biblista espanhol, ele analisa a mensagem de Fátima de modo muito minucioso, em consonância com toda a tradição bíblica e também dogmática da fé católica. Mas, dentre tantas coisas que li no livro, uma coisa me chamou a atenção e é essa que eu uso para abrir os nossos dias de reflexão. O santuário, espaço que rasga a profanidade do cotidiano. Esse quer ser o marco, digamos, teórico dessas nossas 3 noites. Olhar para Fátima e ver ali aquilo que é a mensagem. Um grande rasgão na profanidade do cotidiano, para que, de novo, a dimensão sacral, a dimensão religiosa, a dimensão festiva, enquanto liturgia da vida, se faça presente na história humana. E nós percebemos que em torno da Nossa Senhora de Fátima sempre se congrega muita vida, não é? A capela aí do Verdes Campos é prova disso. Tanta vida se congrega, tanta espiritualidade, tanto exalçamento de esperança. E no Santuário Mãe, que é o Santuário da Cova da Iria, não foi diferente. A comunicação da mensagem pelos lábios de Nossa Senhora trouxe um grande caudal de vitalidade que se monumentalizou na fé e nas expressões da fé. Eloy Bueno de la Fuente continua. Por vezes, o espaço converte-se em limiar de um acontecimento, especialmente quando faz parte do próprio acontecimento. Então, nós estamos tratando de um evento histórico, veja que interessante. Como os acontecimentos do Novo Testamento, o evento fundamental, que é o mistério pascal de Jesus, é um evento histórico, que se deu no tempo. Se deu no tempo, porém, ultrapassa o próprio tempo, porque o seu fincamento está na eternidade. Também em Fátima. Estamos nos colocando diante de um evento histórico. Um evento histórico que é irrupção daquilo que podemos chamar de ahistórico, porque acima da história, no coração da história. E o espaço se torna limiar, ou seja, o espaço passa a falar daquilo que, sem mediação, é indizível. Aqui é importante prestar atenção nesse detalhe. O espaço torna-se expressão de um enredo narrativo que sem o qual
é indizível, é incompreensível, como a revelação bíblica. As mediações todas, a linguagem, é expressão de uma verdade que, sem tais mediações, nós não as apreenderíamos. Então, percebam, estudar a iconografia em Fátima é colocar-se diante de uma realidade audiovisiva. Explico essa dupla expressão. Áudio, porque é ligada ao ouvido. Em Fátima, a palavra precede a imagem, não é? Claro que os pastorinhos veem Nossa Senhora, os pastorinhos têm ali uma experiência empática, uma experiência orgânica. Não foi apenas uma voz que se ouviu, mas os sentidos todos se envolvem nessa experiência mística. Porém, a apreensão da parte exterior desta mensagem traz consigo isso. A palavra precede a visão. Porque quando eu digo apreensão por parte do exterior, me refiro à acolhida da mensagem por aqueles que depois se agregaram. E nós somos parte desses que nos agregamos à mensagem. Porque quando nós consentimos crer na veracidade de Fátima e queremos que essa veracidade se torne vida em nossa vida, vida espiritual, vida moral, orientação do caminho cristão, nós estamos nos inserindo nesse grande grupo de testemunhas. Mas percebam, nós não vimos, né? Nós confiamos na testemunha daquilo que Lúcia escreveu, daquilo que Francisco e Jacinta viveram. Então percebam, para nós a palavra precede a imagem. Então, a iconografia de Fátima alia bem essas coisas. É uma dinâmica audiovisiva. Escutamos o que Nossa Senhora diz, que em última instância, como já falamos nos outros cursos, é o Evangelho, não é? É o Evangelho reproposto. E depois passamos a ver. Essa mensagem ouvida tornou-se mensagem vista. Isso é uma perspectiva muito, muito cara para Fátima. Toda aquela construção do santuário, harmonicamente, teologicamente pensada e organizada, é revelação. É revelação por quê? Porque ali se dá uma sintonia entre aquilo que sabemos, porque lemos as memórias de Lúcia, e aquilo que nós vemos. A visão é exatamente a encarnação da mensagem. E, ao mesmo tempo, a visão, e aqui quando me refiro à visão, estou aludindo exatamente a esse grande campo semântico, né, iconográfico, a imagem da capelinha, depois os outros modelos que surgiram, depois afrescos que lá tem, que vamos ver, enfim, antes ainda, aquele arco que se levantou sobre a azinheira sagrada. Veja, todo esse campo semântico-linguístico na verdade, um paradigma, uma orientação que nos ajuda a entender a mensagem. É como se fosse já uma gramática, que nos ajudasse a fazer uma hermenêutica da mensagem. A palavra hermenêutica, de maneira muito simples, quer dizer interpretação, não é? Então, a iconografia de Fátima é um auxílio que a Igreja, na sua maternidade, na sua ciência, porque a Igreja é mãe, mas é também doutora, é também mestra, nos deu e nos dá para que nós possamos apreender a mensagem. Então, veja, o espaço torna-se epifania, porque é lugar de um acontecimento. E esse espaço é parte do próprio acontecimento. Isso sucede nos santuários. A entrada no lugar é um gesto simbólico que transforma o peregrino, mais ainda o visitante, em protagonista de uma história que o convida e o acolhe, porque ali sucedeu algo inesperado que deu origem a um tempo novo e distinto. Ou seja, entrar no santuário significa entrar nesse presente contínuo que a força espiritual do fato ali ocorrido carrega em si. É muito comum ir a Fátima e ouvir expressões assim: quando lá entrei, senti algo diferente. Quando lá entrei, comecei a chorar. Quando lá entrei, me dei conta de uma presença. Quando lá entrei, havia milhões de pessoas, mas é como se houvesse apenas eu. Então, veja, tudo isso é expressão desse poder que o espaço sagrado tem de nos configurar a si. Isso aqui não é uma coisa original do Santuário de Fátima, isso aqui é algo inerente ao edifício sacro, ao edifício litúrgico cristão. As raízes disso está no alvorecer, na aurora da própria igreja, né? Mas a Fátima
por ser um fenômeno, digamos, contemporâneo e tão próximo de nós, expressa isso com mais força e talvez mais familiaridade para a nossa sensibilidade religiosa. O santuário é ambiente singular que marca uma ruptura em relação ao contexto cotidiano, profano e secular, em que se desenvolve habitualmente a vida das pessoas. Então, o santuário nos tira daquilo que é comum e alarga o nosso horizonte, né? Lá em Fátima, quem já pôde visitar, ou quem já assistiu, acompanhou pela televisão, percebe que existe uma espécie de uso antropológico do espaço. É muito comum encontrarmos lá gente que vai para descansar. Quem já atendeu confissão lá no santuário percebe que muita gente vai para se confessar e diz: padre, eu venho aqui para descansar. Eu venho aqui porque aqui eu encontro aquilo que o mundo no qual eu vivo diariamente não me dá mais, que é paz. Então, a iconografia de Fátima, presente em nossa casa, porque acho que todos nós aqui temos em casa algo que nos lembra Fátima, não é verdade? Uma imagem, uma estampa, um terço. Então, percebam, a iconografia tem esse poder de romper com o cotidiano e de nos transportar para aquela realidade que o elemento que a gente toca, tangível, traz presente. Então, partindo dessa constatação do Eloy Bueno de la Fuente, eu gostaria de agregar agora à nossa reflexão um pensamento de um pagão. Eloy Bueno de la Fuente é um sacerdote católico, é cristão, contemporâneo. Agora eu gostaria de trazer aqui à tona o pensamento de Plotino. Plotino viveu entre 205 e 270 da era cristã, é um neoplatônico, é um filósofo que segue Platão. E Plotino não é cristão, obviamente, mas veja o que Plotino diz. É preciso que o olho se faça semelhante ao objeto visto, para aplicar-se a contemplá-lo. Olha que coisa interessante. É preciso que os nossos olhos se assemelhem àquilo que nós queremos contemplar. Então, veja, quando Nossa Senhora em Fátima apela tanto para a santidade, para a conversão, nada mais está fazendo conosco do que nos assemelhando àquele que é a razão da nossa existência, da nossa vida, a fonte da nossa condição cristã, Jesus Cristo. Jamais um olho veria o sol sem tornar-se semelhante a ele. Nem uma alma veria o belo sem ser bela. Que todo ser torne-se, portanto, divino e belo, se quer contemplar Deus e o belo. Esta constatação, esse imperativo de Plotino, na verdade, é síntese de uma tendência do mundo antigo, que privilegiava a visão. A visão é um modo de o ser humano abstrair o divino e, ao mesmo tempo, entrar na vida do divino. Então, vejam, a iconografia em Fátima é um apelo também para que nós nos configuremos aquela mensagem que lá se deu. Para que nós possamos compreender o que cada imagem, o que cada monumento, o que cada espaço sagrado significa e comunica, nós precisamos passar pela conversão que Fátima pede. Então, percebam de novo que aqui se dá uma precedência da palavra com relação à visão. É preciso ouvir a palavra, e aqui a palavra é a mensagem, que em última instância é Bíblia, como falamos, né? Nossa Senhora ali nos traz a verdade de Jesus. E essa audição da palavra nos configura, nos habilita a contemplar a imagem, contemplar o ícone, contemplar a forma e descobrir o que a forma carrega em si. No local, destacava-se uma espécie de pórtico tosco formado por 3 barrotes aparelhados. Então, veja, chegamos aqui, digamos, ao marco zero da iconografia de Fátima. Nós pensamos que a primeira manifestação iconográfica de Fátima seja a imagem da capelinha, ou seja, no 13 de outubro, aquele santinho que se chama em Portugal pagela, né? Aquele santinho de papel que Gilberto dos Santos mandou fazer e distribuiu com Nossa Senhora da Conceição e as 3 crianças em volta. Mas, na verdade, não. Quando se estuda a iconografia de Fátima, e temos vários estudos acerca disso,
promovidos pelo santuário, inclusive publicados, identifica-se como primeiro, como marco iconográfico, aquele pórtico que se levantou sobre a azinheira sagrada, para demarcar o espaço. E aqui nós temos um dito, isso que eu coloco aqui, na verdade não são palavras minhas a partir de leituras que fiz, mas isso aqui é o relato de Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, que em 1917 visitou a Cova da Iria e redigiu lá a sua experiência e diz, em Lisboa, depois, publicando o seu texto, no local destacava-se uma espécie de pórtico tosco, formado por 3 barrotes aparelhados, 3 vigas. Né? Quando vocês virem aqui no slide DCF, isso aqui é Documentação Crítica de Fátima. Volume 1, documento 42, página 308. É aquela grande coleção de documentos que o santuário publicou, desde os documentos de 1917 até os anos 50, né? Todos os interrogatórios dos videntes, dos testemunhos, tudo. Então, eu tiro de lá esse material que aqui vamos usar. Então, veja, o arco ao qual se refere Maria Augusta Saraiva, o pórtico, é esse arco da fotografia, que se levantou sobre a azinheira sagrada. E aqui nós temos elementos que apelam para a sacralização do espaço. Depois nós vamos ver algumas imagens do mundo antigo. O arco era usado como símbolo de triunfo. Né? Os imperadores romanos, quando faziam alguma batalha e a venciam, celebravam essas vitórias com grandes arcos triunfais. Em Roma ainda existe, na Turquia ainda tem lá arco romano, na França, Napoleão mandou levantar um grande arco para celebrar o seu império. Então, é um sinal triunfal. Percebam que o primeiro elemento muito rudimentar e tosco que se levantou em Fátima foi um arco. Será que quem levantou esse arco tinha noção do significado do arco para a simbólica da humanidade? Não sei, talvez não. Talvez, seguramente não. Mas percebam que isso está, portanto, guardado no inconsciente coletivo, né? Isso está impresso na nossa visão de mundo. Por que fizeram um arco? Não é verdade? Será que é porque é mais fácil? Não sei. Por que não colocaram só um cruzeiro? Mas vejam, o arco que traz consigo as 2 candeias, que depois foram colocadas na primeira capelinha, construída em 1919, né? Que, finalmente, candeias retiradas nas reformas que se operaram na capelinha em 1980 em diante, mas aqui tem a lanterna, que é evocação da luz, né? E a cruz de Jesus por cima. Então, percebam um sinal de triunfo. Né? A mensagem de Fátima, como falamos sempre, é precônio, é anúncio desse triunfo de Deus sobre os dramas da história. E a azinheira por baixo. Aqui uma outra fotografia das crianças com visitantes, peregrinos, né, debaixo do arco. Quando se levanta a capelinha, claro que é sobre esse espaço, a azinheira não existe mais, porque os fiéis foram levando aos poucos, mas as raízes da azinheira, perdão, existem, e inclusive quando do bombardeio da capelinha, em 1922, em 6 de março, os relatos nos dão notícia de onde colocaram a bomba. Colocaram a bomba exatamente ali nas raízes da azinheira. Então vejamos, o arco aparece transformado em construção encarnadora do que viria a ser o valor da capela construída cerca de 2 anos depois dos acontecimentos de 1917, entre 28 de abril e 15 de junho de 1919. Esse arco denota a entrada, não é? Veja, os arcos no mundo antigo tinham essa função de passagem, era uma função de passagem, era um monumento ao triunfo do imperador, mas o imperador não era só homem, segundo a compreensão arcaica. No imperador também se adorava um deus, portanto, a vitória do imperador era a vitória do deus que protegia o império. Logo,
o arco é entrada nesta dinâmica da vitória, que é construção de um novo tempo, que é a imagem de uma nova situação. Então, percebam, o primeiro sinal iconográfico da mensagem de Fátima evoca entrada, evoca passagem, evoca portal, porque a mensagem de Fátima é porta através da qual Deus de novo entra no mundo, um mundo que lhe fecha a porta, porque conhecemos o contexto das aparições, não é? O anticatolicismo, o anticlericalismo, a antirreligiosidade, o degringolamento moral e por aí vai. Então, é a entrada de Deus na história, mas é também agora a abertura de uma porta para que o homem permita-se entrar, possa entrar numa fé que lhe é negada e, ao mesmo tempo, numa certeza que lhe parece roubada, a certeza de que Deus existe. Fátima é um grande grito na história do século XX, nos dizendo, Deus existe. Então, experimentar Fátima, entrar por esse arco na dinâmica da mensagem, que é uma dinâmica pascal, é, de novo, concluir, Deus existe. Não que Nossa Senhora seja Deus, nós sabemos que não é, mas ela nos leva, né? Ela é do céu, e se ela é do céu, nos faz ver o céu. Então, é experiência de fé. Vejam, eu trago aqui uma imagem de um megalítico antigo, arcaico, primitivíssimo, isso aqui tem muitos 1000 anos, né? Um arco levantado para celebrar a divindade. Então percebam, isso está incutido no modo de o ser humano se relacionar, não é, com Deus. Aqui o arco de Tito, em Roma, veja, o arco, vocês podem me dizer assim, mas o arco de Fátima não é semicircular, é um arco, né, retangular, né? Mas veja bem, o arco de Tito tem uma abertura interna, mas ele também é retangular. Ele também tem 4 lados. Então, quer dizer, aqui o arco de Maxêncio, outro sinal de vitória. E, por fim, o arco de Constantino, o imperador que deu paz ao cristianismo. Então, veja, as batalhas, os triunfos, representavam sempre um novo começo. Quando a gente estuda a história do Império Romano, toda a compreensão que se tinha, não é, com relação ao papel do imperador, toda batalha era, digamos, um novo começo. Então, cruzar esse arco é entrar no novo começo, é entrar no novo tempo. Aqui em Fátima, a mensagem começa com, a mensagem aqui iconográfica, entendam, começa com esse convite, para que nós entremos, né? Para que nós passemos a um novo lugar, a um novo tempo. Em seguida, o arco durou pouco, porque já em 1919, começa já em 18, a construção da capelinha. Então, veja, façam aqui uma capelinha à Senhora do Rosário. Aqui, isso aqui, Nossa Senhora disse, vimos lá em agosto, depois em outubro, ela vai pedir essa capela, os fiéis davam ofertas, deixavam lá junto da zinheira, Maria dos Santos, dita Maria Carreira, porque era casada com Manuel Carreira, cuidava disso. Daí que Manuel Carreira, o esposo da Maria dos Santos, ser, digamos, aquele que acompanha a construção da capelinha. Mas isso aqui, na perspectiva da iconografia de Fátima, esse pedido de Nossa Senhora, que depois é transmitido pela Lúcia em vários interrogatórios, né? É uma cláusula fundacional de um empreendimento vultuoso. E que empreendimento é esse? Do santuário. Quando Nossa Senhora pede que se levante ali uma capela, nós temos ali digamos, uma pedra fundamental. Vejam que a pedra fundamental, então, da iconografia de Fátima, daquilo que nós vemos da mensagem, não está num querer humano, não está numa conclusão lógica de que seria necessário ali fazer uma igreja, porque os peregrinos viriam.
mas a cláusula fundacional desta imagem, que é a capelinha, né, reside exatamente numa vontade celeste. Então percebam que a vontade que está por trás dessa capelinha a reveste de mistério. E nós veremos hoje, que hoje vamos falar da capelinha e da imagem, se der tempo, que a capelinha passa por um processo crescente de sacralização. A capelinha vai se tornando, digamos, uma relíquia, né? No primeiro momento, ela é acessível a todos. Temos fotografias de pessoas ali junto dela, que se entrava. Hoje não é mais acessível. Quer dizer, passa por um processo de sacralização. A capelinha hoje é uma grande relíquia. E aquela estrutura que se levantou por cima é um baldaquino, né, que a protege, e vamos ver daqui a pouco o significado disso. Declara que ela é a Senhora do Rosário e ordena que se edifique ali uma capela em sua honra. Então, temos a palavra de Nossa Senhora, façam aqui uma capelinha à Senhora do Rosário, que é uma cláusula fundacional, e depois temos a palavra da Lúcia, repetida várias vezes. Aqui eu tomo uma dessas vezes que Lúcia repete isso. Declara que ela é a Senhora do Rosário e ordena que se edifique ali uma capela em sua honra. O construtor da capelinha material, isso aqui os livros de história, infelizmente, não guardaram, mas quem construiu essa capelinha foi um pedreiro, digamos, ali da região mesmo, chamado Joaquim Francisco Barbeiro, sob a orientação de Manuel Carreira. Manuel Carreira é o esposo de Dona Maria dos Santos, conhecida como Maria Carreira, ou Maria da Capelinha, o casal a quem foi confiado guardar as ofertas que se dava ali ao pé da azinheira, porque o pai da Lúcia, como já disse a vocês nos outros encontros, não quis saber de tocar no dinheiro, a fim de que não caísse no problema ou no perigo de o povo dizer que eles estavam inventando essa história para poder ficar bem de vida, né? Veja o rigor moral desse homem, a envergadura moral desse homem, né? Era um homem íntegro, reto. Então, o Manuel Carreira é quem coordena isso. E percebam que o modelo da capelinha é o modelo de uma capela rural, uma capela doméstica tradicional do Portugal daquele tempo, né? Uma capela com medidas muito reduzidas, com 2 águas, não tem janela, uma porta central e, quer dizer, não abriga. Não era uma capela destinada ao culto público. No fundo, é uma ermida, e é bem assim que lhe a chamam nos documentos, né? A ermida. E percebam, a capelinha das aparições é compreendida como o lugar mais precioso do santuário. Tanto que a vida litúrgica do santuário, ela parte da capelinha e converge na capelinha. Temos missas na Basílica do Rosário todo dia? Temos na Basílica da Trindade? Temos. Mas a grande vida litúrgica parte da capelinha e volta para a capelinha. Então, a capela é entendida como um padrão comemorativo das aparições. A capela é levantada como um monumento comemorativo. Então, ela é iconografia, ela expressa os fatos que ali se deram e expressa a apreensão desses fatos. Porque entre o fato e entre os destinatários, obviamente, existe uma distância, não é verdade? A capelinha nos expressa, nos faz ver materialmente essa distância que se faz próxima, porque a capelinha, de certa maneira, se apresenta como uma nova aparição, né? E isso é interessante, não sou eu que estou dizendo isso aqui, nós temos vários testemunhos nessa documentação crítica que eu mencionei a vocês, que ir a Fátima, olhar para aquela imagem, é compreender-se numa nova aparição. O entendimento da capelinha foi efetivamente este, o de ser um marco comemorativo das aparições. Poucos meses depois das aparições, a população de Fátima construiu uma pequena capela precisamente no ponto onde tinha estado a azinheira sagrada. Isso aqui é a anotação do cônego Manuel Nunes Formigão. Cônego Manuel Nunes Formigão é o grande estudioso de Fátima. Graças ao cônego Formigão,
nós conseguimos ter acesso, digamos, à Fátima real. Porque, quando eu digo Fátima real, os testemunhos. O Cônego Formigão interrogou todo mundo, escreveu tudo, era um homem, era doutor em teologia, fez doutorado na Alemanha, tinha uma visão, assim, um modo de raciocinar muito lógico, e não tinha preguiça, era um homem incansável. Então, o Cônego Formigão escreveu sobre tudo. E depois o Cônego Formigão, ele tinha ali um temperamento muito austero e, ao mesmo tempo, muito pertinaz, porque ele escrevia em jornais públicos sobre Fátima, usando um pseudônimo, um nome falso, Visconde de Montelo. E ele escrevia contra a Fátima. Imaginemos, hoje ele publica um artigo contra a Fátima. Amanhã ele publicava um artigo defendendo a Fátima. Quer dizer, desconstruindo a crítica, percebem? E com isso ele mantinha Fátima sempre no cotidiano da opinião pública. Foi uma maneira muito esperta de se apresentar a Fátima segundo uma perspectiva aceitável, razoável, não é? Apresentar a Fátima no mundo que não queria ver nem ouvir Fátima. O mundo anticatólico e antimetafísico daquele tempo. Aqui está uma imagem do Cônego Formigão. Então ele nos dá essa notícia, né? Poucos meses depois das aparições, a população de Fátima construiu uma pequena capela, precisamente no ponto onde tinha estado a azinheira sagrada. Eu disse a vocês, então, que o primeiro sinal, a primeira imagem iconográfica, física, e, digamos, fixa em Fátima, é o arco. Em seguida, a capelinha. A capelinha, digamos, é a maturação desse arco. O espaço todo que se seguiu, a Basílica do Rosário, a Basílica da Trindade, com a Basílica contemporânea do ano 2000, é, digamos, o crescimento desta iconografia que começa com o arco. Porque é interessante ver que é uma realidade orgânica viva, não é? O Papa Gregório Magno, no comentário ao livro do profeta Ezequiel, diz assim, lá no prólogo do comentário que ele escreveu ao profeta Ezequiel. As palavras divinas crescem com quem as lê, não é? E nós podemos dizer que a iconografia, não só a de Fátima, mas qualquer iconografia, a iconografia clássica do cristianismo, a iconografia paleocristã ou tardo-antiga, ela cresce também com quem a contempla e com a igreja que a celebra. Então, assim como houve um crescimento na compreensão da mensagem de Fátima, e contemplamos isso a olhos vistos, né? Também houve um crescimento na sua iconografia, na sua apreensão simbólica, não é? E a Capelinha das Aparições, digamos, é um estágio já avançado nesse processo de desenvolvimento. Então, o que nós temos ali na Capelinha das Aparições? Já vou mostrar a fotografia para vocês da Capelinha, mas o que nós temos? O que nós podemos compreender nessa dinâmica iconográfica da simbólica de Fátima? Temos uma passagem do lugar da comemoração ao lugar da aparição. Aquilo que nasce para ser um monumento comemorativo vai se tornar um espaço epifânico, iconográfico. A palavra epifania quer dizer manifestação, não é? Presentificação, manifestação. Então, aquilo que nasceu, segundo uma piedade popular muito honesta, muito, digamos, elementar, aquela piedade popular do Portugal interiorano dos anos 10 e 20, se torna um espaço epifânico. Se torna um espaço de altíssima significação simbólica, espiritual, teológica, né? Por exemplo, vou aqui usar o exemplo da Capela dos Verdes Campos. Com certeza a capela nasceu para atender uma necessidade da evangelização, não é verdade?
nasceu como uma capela, como tantas outras nasceram, para atender à necessidade de evangelização. Mas hoje, a capela de Nossa Senhora de Fátima dos Verdes Campos, ela tem apenas essa função? Com certeza não, né? Houve um progresso. Aquilo que surge com uma finalidade, eu diria, restrita, vai adquirindo um alcance imenso. No caso de Fátima, um alcance universal, né? Então, o espaço se torna morada do acontecimento, que, tendo lugar uma vez ou 6 vezes, se prolongará, pelo menos ideograficamente, pelo tempo da fé. Veja aqui, a mensagem passa a habitar o espaço. A mensagem dá vida ao espaço e depois passa a habitar o espaço. Então, aquilo que ali aconteceu uma vez ou 6 vezes, sabemos que foram 6 vezes, né? Se prolonga ideograficamente, porque a ideia, porque a compreensão, a contemplação dessa mensagem agora se identifica com um espaço. Quando nós falamos em Nossa Senhora de Fátima, em mensagem de Fátima, o que nos vem à mente imediatamente? Mesmo quem nunca foi a Fátima, o que vem à mente é aquele espaço lá, porque viu alguma fotografia na internet, enfim, mas existe uma identificação entre aquilo que se acredita, aquilo que se sabe e o espaço. Então, a capelinha, esse segundo elemento da iconografia de Fátima, se torna um local da posse da aparição. É como se a aparição tomasse posse daquele espaço, né? E isso se torna ainda mais concreto, mais radical, quando, a partir de junho de 1920, a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima passa a integrar ali o espaço visível, né? Só em junho de 1920 que a imagem foi para lá levada, mas, quer dizer, o levar a imagem representa um pouco esse momento sublime no qual a aparição toma posse do lugar. Aqui é algo interessante, que merece a gente destacar. Lá no Êxodo, no Antigo Testamento, Deus manda fazer uma tenda, não é verdade? Que seria o espaço sagrado do povo hebreu. E manda fazer uma arca. Deus, inclusive, dá orientações de como fazer essa arca. Porque desde aquela arca, Deus falaria, Deus se deixaria ver, Deus passaria a interagir com o povo desde ali. E no capítulo 40 do Êxodo, nós temos a bela descrição da tomada de posse desse santuário. Deus toma posse desse santuário. É muito bonita aquela cena, é uma cena abducente, não é? Como depois a tomada de posse do Templo de Salomão, que é uma expansão dessa primeira tomada de posse de Deus da sua tenda. E o que significou para Israel esse momento? O Deus agora tem uma tenda e habita no meio do povo, no meio da criação. Até ali, Deus aparecia, digamos, convidava Moisés, suscitava as suas testemunhas, Abraão, e aparecia improvisamente. A partir de agora, Deus está ali, está no meio do povo. Então, Deus diz ao povo, quando precisarem, vão à tenda da reunião, e ali se resolvem os problemas, Deus ali se mostra, Deus ali se revela. Então, de um Deus distante, digamos, que improvisamente se manifesta, agora Deus está ali, à disposição, um Deus presente, não é? Um Deus presens. Em Fátima, nós temos um pouco isso, quer dizer, a iconografia de Fátima, partindo dessa perspectiva da capelinha, nos ajuda a perceber que a capelinha é uma tomada de posse. Se as aparições foram 6, tivemos lá depois aquela 7ª, mas é privada para Lúcia, mas foram 6, nos dias 13, em agosto nem foi no 13, foi no dia 19, porque os pastorinhos estavam presos, mas agora a aparição está sempre ali, né? Agora o mistério está sempre ali. E a entrada da imagem digamos, claro, aqui não estou comparando do ponto de vista da significação, nem
do alcance teológico, mas do ponto de vista narrativo, simbólico, iconográfico, essa entrada da imagem na capelinha é isso, quer dizer, a aparição agora é presença. A capelinha não é só mais um monumento comemorativo, a capelinha é presença. Não é apenas representação, é presença. Então, aqui uma imagem da capelinha feita em 1919, né? 18 e 19, um pouco diferente daquilo que nós temos hoje, porque ela foi dinamitada, foi restaurada, foi readequada ao longo do tempo, e aqui do lado temos um púlpito, desde onde, quando começou depois de celebrar a missa, o padre fazia a sua pregação. Então essa é uma imagem muito antiga do que seria a Capelinha das Aparições. Essa é a azinheira grande, que ainda está lá. Hoje, claro, todo o sistema de adequação, de urbanismo que foi feito ali, a azinheira continua. E está maior do que era, né, nessa época, porque são 100 anos. Então, quer dizer, é uma azinheira já... Se aqui a azinheira era vovó, digamos, hoje ela já é uma tataravó, enorme, né? Mas é uma azinheira muito bonita. E aqui a capelinha. Aqui uma outra imagem, uma imagem frontal. Vejam que as duas candeias, que outrora aparecem no arco, estão aqui. O tema da luz, encimada pelo crucifixo. O que tinha dentro? Foi feito um altar para a imagem, é uma capelinha muito pequena. Hoje, o que tem dentro? Tem o Santíssimo Sacramento. Ela é uma capela do Santíssimo, hoje. Então, a capelinha, ela é a passagem da comemoração para a aparição. Então, ela é passagem da lembrança para a memória, né? Aqui, memória no sentido litúrgico, teológico, a memória que é presentificação do fato. A capelinha é também, na perspectiva iconográfica de Fátima, um polo congregador. E tudo isso que eu estou falando aqui acerca da capelinha, gente, apliquem à vossa capela, à vossa igreja, né? Porque a capela, onde há uma capela, onde há uma igreja de Nossa Senhora de Fátima, o santuário está ali, né? É uma extensão. Então, toda essa beleza teológica se aplica também aqui à nossa realidade de fé. A capela é também um polo congregador, porque ela vai agregar a si as expressões de fé ao longo de todos os tempos subsequentes. Desde muito cedo, é ao redor da capelinha das aparições que se cumprem as promessas. É nos seus muros que os peregrinos deixam os ex-votos materializados das mesmas promessas. Como em Aparecida, tem lá a Sala dos Milagres, em Fátima, o pessoal deixava na capelinha. Isso até 1964, quando se fez no santuário já uma grande remodelação urbanística, e aí esse costume caiu, destinou-se outro espaço para os ex-votos. Então vejam, a capelinha, ela vai, como eu disse no começo, aqui repito, ela vai gradualmente se sacralizar. Ela vai gradualmente assumir essa condição de sinal, né? E ela vai gradualmente tornar-se, digamos, intocável. Quando eu digo intocável, entenda no sentido positivo, né? Porque quem já foi a Fátima viu, a capelinha é protegida. Não se chega na capelinha, não se entra na capelinha. É um espaço de assombro. Aqui o assombro na perspectiva espiritual dos místicos, não é? É um espaço em que o silêncio impera, e é um silêncio poderoso porque comunica muito. Então, aquelas pessoas, depois vou mostrar a fotografia, mas adianto, aquelas pessoas que vão pagar promessa, que vão de joelhos, né, do alto da colina até a capelinha, esses podem entrar e circundar a capelinha de joelhos. Mas não podemos chegar lá e ir lá e tocar, e andar e entrar. Não. É um espaço, de fato, sagrado. E é na sua contiguidade que se expõe à veneração dos fiéis a imagem esculpida da Virgem de Fátima sobre um pilarete. Isso ainda hoje. É interessante porque
antes de 64, nós temos algumas fotografias da capelinha, e ao redor das paredes, sobretudo a do fundo, tem lá um monte de placas que fiéis colaram, pregaram, chumbaram, agradecendo milagres, graças, não é? Como a gente vê placas nos santuários por aqui, também lá tinha. Isso tudo foi retirado e hoje está no museu, no arquivo do santuário. Então aqui uma imagem da missa, 1920, veja, Nossa Senhora. Nossa Senhora aqui ainda não está no pilar definitivo, porque em 1920 ela foi levada para a capelinha, porém não ficou lá. Por razões de segurança, ela era levada à capelinha nos dias 13, mas não ficava permanentemente lá. Isso só depois, não é? Ela vai passar a ficar permanentemente lá. E mesmo depois, até recentemente, ela ficava durante o dia exposta e à noite era guardada. Até que, quando se colocou a transmissão tempo real, desde a capelinha, e 24 horas, o santuário começou a receber pedidos de fiéis do mundo inteiro, por conta do fuso horário, né, que deixasse a imagem lá, porque muita gente, antes do trabalho, abria o computador e rezava ali, diante de Nossa Senhora, se sentia ali na capelinha. Então, o santuário não mais tira a imagem, ela fica ali, 24 horas por dia. Então, aqui nós temos um movimento interessante, né? São dois grandes espaços iconográficos que se fundem, a capelinha e a imagem, que são inseparáveis. Mas percebam, como eu disse a vocês, a capelinha passou por um processo de sacralização, de distanciamento entre, digamos, a mão, né, e o espaço. Nós não podemos tocar. É um espaço, é um relicário. A imagem, por sua vez, passou por um movimento de exposição. A imagem que, no começo, só estava lá aos dias 13, depois, durante o dia, agora 24 horas. Então, é bonito esse movimento, né? Quer dizer, a capelinha se enxuga, mas o essencial que ela guarda, aquilo que lhe dá sentido, se expõe, se revela. Isso é epifania, isso é mariofania, isso é revelação. É um poder maravilhoso que tem os símbolos, estão percebendo, né? Então, a capelinha é emblema da passagem, da comemoração para a aparição, epifania, é um polo congregador e é também uma imagem ressurrecional. Por quê? A capelinha foi abatida, né? E a reconstrução desse ambiente, desse espaço iconográfico do santuário, mostra duas coisas. Em primeiro lugar, uma tomada de consciência. Precisou-se tomar consciência que esse espaço é vulnerável. É preciso cuidar. E, ao mesmo tempo, uma conclusão, que assim como Cristo ressuscitou, como o pecador passa do pecado à vida nova, também a fé levanta do escombro esse espaço tão importante, tão querido para a devoção dos fiéis. Então, no dia 6 de março de 1922, a capelinha foi dinamitada, colocaram 4 bombas, né? E aqui nós temos um fragmento de uma carta do pároco de Fátima ao cônego Formigão, noticiando o fato. Olha o que diz. Reverendíssimo senhor doutor, anda em chamas a capelinha da Cova da Iria. Era de madrugada quando se ouviu o estampido da bomba. Arrancaram o gradeamento que estava junto do altar e deitaram-no para fora. Arrancaram também o que servia de resguardo ao sítio, sítio quer dizer lugar, não é? Sítio no português de Portugal é lugar, onde está a raiz da azinheira. Então, o lugar onde estava a raiz da azinheira, eles conservaram, por isso que depois se levantou o pilar, né, a peanha atual de Nossa Senhora, exatamente sobre o lugar onde estava a azinheira. Então, a capelinha ardeu, não é? Por conta
nas tentativas anticatólicas de sufocar a mensagem de Fátima, e essa dinamitação da capelinha está ligada à maçonaria portuguesa, né? Aqui tem uma imagem da capelinha dinamitada. Veja que o acesso à capelinha era livre. Então aqui tem o alpendre, essa mureta, o alpendre, que depois se expandiu, hoje é bem maior, mas o acesso era livre. E aqui a parede rachada, enfim. Isso aqui se deu em 6 de março de 1922. Aqui uma outra carta, uma carta do mesmo dia, 6 de março de 1922, do padre Agostinho Marques Ferreira, que era o pároco de Fátima, ao bispo de Leiria, a diocese a qual pertence Fátima, Dom José Alves Correia. Olha o que ele diz. Era de madrugada quando se ouviu estampido de bomba, e foi encontrada uma no lugar, no sítio, onde está a raiz da azinheira, aonde as crianças dizem ter aparecido Nossa Senhora. Arrancaram os criminosos a grade que resguardava esse local e lançaram-na para dentro da capela. Arrancaram o gradeamento que estava junto ao altar e lançaram-no para fora. Ardeu toda a cera. As velas queimaram tudo, né? E aqui nós temos um dado muito interessante, porque, veja, Nossa Senhora aparece meio-dia, luminosa, né? Não destrói. A luz que vem de cima não destrói. Que o fogo vem de baixo. O fogo crepita, e é um fogo na escuridão. É de madrugada. Esse fogo destrói. Então, a capelinha torna-se emblema também da visão de Júlio, né? Vejam que a visão de Júlio, a primeira parte, o inferno, se lembram? Aliás, a segunda parte, que é a visão do inferno, falava disso, né? Nossa Senhora abriu as mãos e a luz projeta no chão, e o chão como que se abre, os pastorinhos veem toda aquela coisa que vocês conhecem bem, aquela desordem, o inferno. Então nós temos aqui a capelinha que, enquanto símbolo, vai adquirindo também essa nuance aí quase que escatológica, não é? A demolição da capelinha traduz um pouco a segunda parte do segredo, mas também a terceira parte do segredo, a perseguição à igreja, e por aí vai. O bispo, então, escreve ao pároco de Fátima: como a selvageria cometida na capelinha de Nossa Senhora é, sobretudo, uma afronta à Virgem Santíssima e à crença do povo, Vossa Reverência, no domingo próximo, convidará os fiéis a desagravarem a Nossa Mãe do Céu. Esses erros de digitação é porque eu transcrevi tal como está no documento, indo lá no dia 13, em verdadeira peregrinação de penitência. Nesse dia cantar-se-á a ladainha de todos os santos e o Senhor Deus de misericórdia. Vejam, o bispo o que faz? O bispo nos mostra que já aqui, em 1922, nós temos essa afirmação cada vez mais intensa de que a capelinha é um espaço sagrado. Aquilo que se cometeu a capelinha, remete-se a Nossa Senhora. Destrói-se a capelinha, mas afronta-se Nossa Senhora. Então, é um texto que nos mostra o quão cedo se sacralizou o espaço. A capelinha foi reconstruída no mesmo ano, não é? Foi ampliada, veja bem. Isso aqui que vocês estão vendo é uma das peregrinações, já da década de 30, mas percebam, se levantou por cima da capelinha uma peanha, né? Peanha não, um baldaquino, um alpendre aqui em volta. Isso aqui vai passar por muitas reformas e vai chegar ao que é hoje, que eu vou explicar o sentido, que é muito bonito. Aqui uma outra imagem que nos ajuda a ver melhor, não é? A capelinha está aqui debaixo, por trás da grande construção, que hoje é infinitamente maior, né? Mas isso é a cova da Iria dos anos 30. Em 1982, então nós temos a afirmação de um outro elemento.
eu disse a vocês que, enquanto espaço iconográfico simbólico, a capelinha mostra a passagem da mera comemoração para a Epifania, a presença. A capelinha é um polo congregador, congrega o culto, congrega as expressões de fé. A capelinha é também tradução desse dilema, desse drama da igreja no mundo, porque a destruição da capelinha é um fato concreto, de certa maneira, nos aponta a terceira parte do segredo de Fátima de Julho, a perseguição da igreja. E a capelinha é a relíquia. Né? Quando, no final da década de 80, aliás, no final do século XX, né, início dos anos 80, quis se remodelar os espaços do santuário, pediram-se vários projetos, quer dizer, vários arquitetos submeteram projetos de como tratar com aquele espaço, o que fazer ali. E nós temos projetos que querem fazer ali uma capela, uma igreja, um espaço clássico, neoclássico, no estilo português, no estilo romano. E o projeto que passa e que se concretiza, que temos hoje, é aquele de José Carlos Loureiro, que entende ser a capelinha uma relíquia. Então, quer dizer, o espaço é disposto de tal maneira que, olhando para o espaço, nós contemplemos um relicário que guarda essa relíquia, que é a capelinha. Então, a partir das reformas, a partir da organização do espaço na década de 80, a capela verá acentuado o seu valor artístico e também simbólico, através da implantação de um alpendre, que em depuração estética assenta na ideia de palio processional. Eu vou mostrar depois umas fotografias, vocês vão entender melhor isso. Então, veja, a capelinha, a partir dos anos 80, considerando a arquitetura que nós temos lá hoje, ela vai se tornar cada vez mais uma escultura. Então, ela deixa de ter apenas um papel funcional e se torna um emblema, se torna uma escultura. Isso é a capelinha hoje. Quem vai a Fátima vê isso aqui lá. Então, percebam, isso aqui é original. Claro que quando foram readequar, trocaram as telhas, né? Percebem que ela não tem mais aquele eitão tão elevado, parece que abaixou um pouco. Isso aqui é produto de reformas que se fizeram ao longo do tempo, ao longo do século XX. Também se ampliou, não é? O alpendre, aquela área que tinha em volta, se ampliou. Temos aqui onde está o altar, depois temos em volta um outro ciclo murário que não deixa a multidão entrar. Quem vem para pagar a promessa, entra aqui e vai percorrer isso de joelhos. E esse grande pálio, aqui tem um poço de luz, né, projeta luz, um grande pálio. Eu vou explicar já já o que é o pálio. Mas percebam, então, é uma relíquia, percebe? Isso aqui é a capelinha hoje. Esse azulejo é de 1927, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Aqui está o local da azinheira. Como vimos, a construção da capelinha não foi sobre o lugar da azinheira, deixaram fora as raízes. Porque, como eu falei para vocês, o espaço foi feito para ser uma lembrança, uma comemoração. Depois desse espaço, quando eu digo depois, já muito cedo, se torna um espaço sagrado, litúrgico, celebrativo, se torna epifania. Né? Então, eu disse a vocês que isso aqui é um pálio. Né? E o que é o pálio? O que significa o pálio na tradição litúrgica, teológica? O pálio é isso aqui. Temos duas coisas que expressam a mesma coisa. Isso aqui é um pálio. O pálio é móvel. Né? Nas procissões de Corpus Christi se carrega o Santíssimo com essa tenda móvel. Antigamente, na época das aparições, os bispos, quando entravam numa cidade com uma procissão oficial, eles também eram carregados debaixo de um pálio. Depois, o pálio
ele vira baldaquino. Percebem? Isso aqui é o baldaquino da Basílica de São Pedro, que nada mais é do que um pálio fixo. Isso é um pálio fixo, que se chama baldaquino. O altar onde o Papa celebra a missa está aqui embaixo. Isso aqui tudo é bronze, né? Depois nós temos pálios em batistérios antigos. Isso aqui é um batistério, uma pia batismal do século VIII. O batistério de Cividale. Hoje é aberto assim porque isso aqui se consumiu pelo tempo, mas ele tinha uma cobertura. Então, os batistérios, alguns deles também tinham pálios. E, por fim, isso aqui é um púlpito. É um espaço destinado nas igrejas antigas à pregação. O padre subia aqui para poder fazer o sermão. No tempo em que não existia microfone e tal, era uma questão litúrgica, mas também uma questão digamos, de logística, né? Porque subia-se, falava-se alto. Isso aqui está na igreja Nossa Senhora do Terço, em Barcelos, em Portugal. E veja que tem aqui um pálio, um baldaquino. É muito comum nos púlpitos, desde onde se pregava o evangelho, a presença do baldaquino. Então, eu mostrei para vocês 3 espaços sagrados nos quais a igreja usou o baldaquino. O ambão, que é o púlpito, o batistério e o altar. Logo, qual é a significação teológica, espiritual, simbólica do baldaquino? É o Espírito Santo. Vejam, a palavra proclamada no ambão é palavra divina. E quem a faz palavra divina é o Espírito. Quem a suscitou? Quem inspirou os agiógrafos, os escritores sagrados? O Espírito. Quem atualiza a revelação na história do mundo? O Espírito. Então, o pálio sobre o púlpito evoca isso. Depois o pálio, o baldaquino, sobre o altar evoca o quê? O Espírito Santo invocado para que ali aconteça o milagre da transubstanciação. Quando o padre celebra a missa, para consagrar o pão e vinho, ele diz: enviai, pois, o vosso Espírito, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Então, o Espírito é o agente. E no batistério, o Espírito aparece ali, o pálio evoca o Espírito, claro. É o Espírito, na força do Espírito, que se nos comunica a vida divina, que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O Espírito vivifica a água. Então veja que coisa maravilhosa. A capelinha das aparições se torna uma relíquia, não é? Guardada num grande relicário, que é o espaço sagrado do santuário. E esse monumento que se levanta por cima, não é apenas um monumento para proteger a capelinha da chuva. É uma imagem profundamente simbólica. Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, nós lemos lá que o anjo diz a Maria, Gabriel diz a Maria, que o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Por isso que o santo que dela nasceria seria Deus, né? Deus feito homem. Então, esse pálio sobre a capelinha é uma evocação disso. É a grande sombra do Espírito que continuamente paira sobre Fátima e ali, de novo, Nossa Senhora gera a salvação porque nos dá Jesus. Né? Nos dá Jesus. Estão vendo como que o poder da iconografia de Fátima comunica? Né? Depois, eu disse a vocês que a compreensão do espaço sagrado de Fátima transformou o santuário num grande relicário. E o santuário ali não é apenas a basílica, não é apenas a capelinha, é todo o espaço. Isso aqui é o santuário de Fátima. Essa imagem é do dia 13 de maio de 2017, quando a canonização dos pastorinhos. Aqui está a basílica, eu não sei se vocês conseguem ver o cursor quando a tela inteira está aberta, então eu vou fechar para poder mostrar. Aqui está a basílica da Trindade. Aqui está a basílica do Rosário. Aqui está a capelinha das aparições. Aqui estavam os padres nesse dia da missa. Eu estava aqui no meio.
era 12 de maio, porque era a vigília, né? Eu tive a graça de lá estar. Foi quando o Papa visitou Fátima. Então, percebam, o santuário é um relicário. Qual é essa relíquia guardada? De fato, é a capelinha. Né? Já viram relicário? Vocês têm relicário aí na paróquia de Santa Terezinha e tem dos pastorinhos na capela, né? O relicário é uma grande peça muito bonita, dourada, prateada, trabalhada, mas que no fundo guarda uma coisa muito pequena, que é a relíquia. A palavra relíquia quer dizer resto. É o santuário. É um santuário muito grande, muito bonito, muito harmônico, mas que está em função de um espaço muito pequeno, muito simples, muito austero, mas infinitamente significativo. A Capelinha das Aparições. Então, isso aqui é uma imagem do dia 12 de maio de 2017, o centenário das aparições. Aqui uma imagem de urna, que não é daí da canonização, é de outra data que eu não sei qual seja. Então, veja, aqui está a capelinha, aqui a igreja do Rosário, aqui a Basílica da Trindade. Aqui os pastorinhos estavam quando escutaram, viram o relâmpago e disseram, vamos embora porque vem chuva, vem trovoada. Estavam aqui, brincando de construir uma paredita, né? Uma mureta com as pedras que lá tinham, que era muita pedra nessa região. Quando estavam aqui, viram Nossa Senhora. Aqui por quê? Aqui no alto da dita colina, hoje não é tão mais acidentado o terreno, por causa do aterro, mas era muito acidentado pelas fotografias antigas que nós vemos. Aqui, a Lúcia pagou a sua promessa. A Lúcia foi a primeira que veio de joelhos, do alto até a capelinha, quando sua mãe adoeceu, e ela prometeu para Nossa Senhora que sua mãe que se curasse, ela iria de joelhos, não é? Daqui do alto da cova até a capelinha. Então, esse espaço é o espaço sagrado do Santuário de Fátima. À medida que o santuário se estabelece com maior vigor planimétrico, ela, a capelinha, tornou-se numa arquitetura cada vez mais pequena, isto é, menor, não habitada ou vivenciada, no seu espaço interior, que esteve cada vez mais votado e unicamente à divindade consubstanciada numa imagem considerada sagrada, e num tabernáculo, que alberga a matéria eucarística. Aquilo que eu disse a vocês em outras palavras, não é? À medida que o santuário cresceu, o que acontece? A capelinha vai tornar-se cada vez mais reclusa na sacralidade. Então, não se entra mais lá no seu interior. Isto é, ela se veste de mistério, né? O crescimento do santuário, seus espaços, foi, digamos, foi a tessitura dessa veste de mistério que hoje cobre a capelinha. Então, hoje a capelinha é um espaço que guarda o sagrado e que dá o sagrado. Porque nela está a imagem, que é a taumaturga, uma imagem considerada sagrada, e lá está a Eucaristia. Mas esse movimento é bonito. A capelinha vai cada vez mais, digamos, não fechar-se, mas sacralmente afastar-se, e a imagem cada vez mais vai apresentar-se. E aí chegamos ao terceiro elemento iconográfico aqui da mensagem de Fátima, que é exatamente a imagem. Mas antes de entrar na imagem, iniciar o tema da imagem, porque já vai a hora adiantada, vamos continuar na semana que vem, hoje eu vou iniciar, eu gostaria de trazer essa estrofe do hino do centenário das aparições. Aquele hino que seguramente vocês cantaram muito, Mestra do Anúncio, Profecia do Amor. Foi composto por Marco Daniel Duarte, que é o chefe do Serviço de Cultura do Santuário de Fátima e Arquivo. Diz assim a estrofe que nos interessa. Senhora do Rosário, ao vosso nome erguemos a capela em oração. Unidos à Igreja Universal, nela louvamos Cristo, novo Adão. Nela louvamos Cristo, nossa luz,
com a chama da fé em nossa mão, e as mãos alvas que a levantamos são símbolo da paz e do perdão. Então, a Capelinha das Aparições, enquanto monumento iconográfico, nos dá um pouco essa métrica, não é, da lógica da mensagem de Fátima. Eu disse a vocês naqueles outros encontros que em Fátima a fé traduz bem o que Maria é, porque ali começa com o rosário. O que primeiro se rezou ali foi o rosário. A Eucaristia foi só depois, né? Quer dizer, de fato ali Maria leva a Jesus, Maria precede como a aurora. E também na capelinha, porque a capelinha tem Nossa Senhora à porta e no seu interior tem o sacrário. Realmente, ali Maria continua nos dando a Jesus. E ao redor da capelinha se levantam aos milhões as mãos brancas, brancas porque iluminadas com a vela da fé, a chama da fé. Cada dia 12, aliás, todo dia, né, todo dia no Rosário da Noite, se tem lá o ritual das velas, se acende as velas, se reza com a vela, mas nos dias 12, na missa da vigília, aos milhões, se levantam as velas ali ao redor daquela capelinha. A luz que provém da verdadeira luz que a capelinha guarda em seu interior. Então, veja, a iconografia de Fátima começa com aquele arco tão singelo e vai crescendo com o crescimento da mensagem. Chegamos ao terceiro elemento que gostaria de trabalhar com vocês, dentre tantos, a imagem. Aquela capela surge como comemoração, mas se torna depois aparição. E disse a vocês que a partir de junho de 1920, essa imagem, que ainda lá está, passa a habitar esse espaço. Né? Então, há ali uma sacralização connatural. E eu coloco essa expressão da Jacinta, que senhora tão bonita, inclusive é o título do nosso curso, né? Uma imagem para um santuário nascente. Aqui eu trago a vocês um texto que eu acredito ser original para muitos. É uma carta do Gilberto Fernandes ao cônego Formigão. Aqui tem um erro, não é 1019, é 1919. Cônego Formigão. Cônego Formigão, como eu falei a vocês, é o grande apóstolo de Fátima. Está em processo de beatificação, inclusive. E Gilberto Fernandes quer dotar a capelinha com uma imagem. Vejam, a necessidade de algo tangível, algo tocável. Nós somos seres mediados, nós precisamos de mediações. Nós não conseguimos entender o abstrato, né? Então, o Gilberto Fernandes aqui, no fundo, ele, no seu interesse de pôr uma imagem na capela, é algo radicalmente humano. Né? Radicalmente humano. Humano e saudável. Então, ele escreve ao cônego Formigão, em 20 de agosto de 1919. Olha o que ele diz. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor doutor Formigão, que o bom Deus guarde vossa excelência de perfeita saúde, eis o que mais estimo. Sou a participar a vossa excelência, participar quer dizer compartilhar, né, com a vossa excelência, que conforme noticiei há dias, fui a Lisboa para comprar a imagem de Nossa Senhora para colocar na pequena capela existente no lugar da Fátima. Fui comprar uma imagem de Nossa Senhora. Foi a uma casa de estatuária, comprar uma casa de arte sacra. Mas veja, sou, pois, a dizer a vossa excelência que nada encontrei que servisse. Tive, portanto, de mandar fazer aos senhores Fanzeres em Braga. Quem são os senhores Fanzeres? Os senhores Fanzeres é uma antiga casa de escultura que ainda existe em Braga, no norte de Portugal, uma região muito ligada à tradição escultórica, né? Ainda produzem muita imagem. Então ele foi encomendar nessa casa Fanzeres, a melhor casa de escultura portuguesa. Fiz a encomenda conforme as condições que Vossa Excelência diz em sua carta.
Se acaso há mais alguma coisa que por acaso Vossa Excelência se esquecesse de dizer, agradeço dizer-me para eu transmitir aos senhores Fanzeres. Mandei fazer com 1 metro de altura. Vossa Excelência é de acordo que fique bem assim? Ou fique assim bem? Sem mais, Vossa Excelência desculpará este maçador que está às ordens de Vossa Excelência. Gilberto Fernandes dos Santos. Veja, eu disse a vocês de uma feita que em Fátima a fé dos leigos, os leigos tiveram um papel fundamental. Isso aqui, inclusive, merecia ser estudado. Daria para se fazer uma tese de doutorado sobre a questão do census fidelium, né, do census da fé dos fiéis, aí na origem da mensagem, da consolidação da mensagem de Fátima. Aqui nós temos mais um caso. Quem que encomendou a imagem? Quem que se interessou por colocar uma imagem? Gilberto Fernandes dos Santos, um leigo. Encomenda em Braga. Braga confia a escultura a esse homem, que se tornou depois célebre, José Ferreira Tedim, que morreu muito recentemente, 1971. Recentemente, se comparado, por exemplo, aos pastorinhos, né? Ele não morava em Braga, ele morava em São Mamede, ali próximo mesmo de Fátima, era de uma família de escultores, ainda hoje a sua família esculpe, e à altura era o maior escultor, o mais renomado escultor. Então, se confia a José Ferreira Tedim. E olha o que diz José Ferreira Tedim. Agora vamos escutar um trecho de um apontamento de José Ferreira Tedim, do dia 7 de março de 1928. Só recordando, José Ferreira Tedim é o escultor da imagem. Ele diz assim: esta imagem foi por mim criada, segundo os apontamentos que o excelentíssimo e reverendíssimo senhor cônego, doutor Manuel Nunes Formigão Júnior, de Santarém, forneceu como sendo a descrição que as videntes fizeram. Infelizmente, se perdeu esse material. A documentação crítica de Fátima não traz essa descrição que o Formigão enviou para o escultor. A imagem executada por mim foi depois pintada na casa do senhor Fanzeres e entregue ao senhor Gilberto de Torres Novas, que a ofereceu para a cova de Iria. Então, é um apontamento que nos testifica. O José Ferreira Tedim quem fez, depois se pintou em Braga. Agora, a questão é a seguinte: da onde ele tirou? Ele disse que a imagem foi criada por ele. Mas da onde ele tirou? Ele tirou do nada, ele criou do nada essa imagem? Ou houve algum protótipo, algum modelo que ele seguiu? Houve um modelo, e o modelo é esse. O protótipo da imagem de Nossa Senhora de Fátima, da capelinha, é a escultura de Nossa Senhora da Lapa, que está no retábulo mor da igreja de Nossa Senhora da Lapa, da Labruja, na Ponte de Lima, na Labruja. Essa é a imagem que Gilberto Ferreira dos Santos encontrou no catálogo de imagens da Casa Fanzeres em Braga e indicou por José Ferreira Tedim como um possível modelo. Então vejam que existe semelhança. Há muita diferença, mas há semelhança. A corpulência da imagem é muito parecida. Claro que Fátima não tem os anjinhos, os cabelos não aparecem, enfim, mas a imagem é parecida. Então, veja, o protótipo para o escultor criar esse ícone que se tornou um ícone universal, porque onde quer que se vá no mundo e exista cristão, você vai ali, se não ver uma foto da original, mas um modelo muito parecido com aquilo que está na capelinha, né? Quer dizer, não há como fugir desse modelo. Mas o protótipo é essa imagem de Nossa Senhora da Lapa, que está na igreja da Labruja. Então, José Ferreira Tedim criou uma imagem que se consagrou como uma imagem universal. Felizmente, a qualidade dessa foto à esquerda, de quem olha, não está boa, mas é o que eu consegui.
Essa é a imagem original, tal como José Ferreira Tedim a esculpiu e a Casa Fanzeres pintou. É diferente da atual, porque, como eu disse a vocês, e vou repetir depois, o próprio escultor tomou a imagem e fez nela alguns reparos, por conta de correções da Lúcia sobre a imagem. E aqui, à direita de quem olha, está a imagem no seu andor, sem coroa, porque ela passou a usar coroa em 1946. Aos pés da imagem estão dois bispos. O bispo à direita é D. José Alves Correia, o bispo de Leiria, que aprovou o culto à Nossa Senhora de Fátima, canonicamente, oficialmente, em 1930. Então, essa é a imagem esculpida por José Ferreira Tedim. Aqui eu trago a vocês um outro fragmento precioso, que a gente não acha nos livros, por aí, sobre Nossa Senhora de Fátima. É um trecho de uma carta, aqui eu coloquei só o trecho, porque colocar a carta toda não seria conveniente, do Teixeira Fanzeres, da Casa de Imagens de Braga, a Gilberto Fernandes, comunicando Gilberto Fernandes que havia expedido a imagem. E olha o que ele diz na carta, mandou a imagem por trem, né? Peço o maior cuidado ao desencaixotar a imagem, que vai aparafusada na base e leva uma travessa também aparafusada. Como as cores são claras e os bordados vão um pouco frescos, é preciso todo o cuidado e limpeza a pegar na imagem, só pela base e nas costas, isto com panos bem limpos. É pena se assuja. Era uma imagem muito branca, né? Então, é outro documento, inclusive curioso. Em 13 de junho de 1920, pela primeira vez, a imagem é colocada na Capelinha das Aparições. E aqui um outro trecho de outra carta de Gilberto Fernandes dos Santos, de 23 de junho de 1920. Gilberto Fernandes dos Santos é quem doou a imagem. Olha o que ele escreve. Resolvi levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima para o local das aparições, para a exposição no mesmo lugar. Diante da morosidade do pároco de Fátima em levar a imagem, por várias razões, dentre elas razões políticas, né, por conta do espírito anticlerical, antirreligioso, chegou em junho, o Gilberto dos Santos resolveu levar e levou. Veja, os leigos tomaram a frente. E vocês perguntam, a imagem chega a Fátima e fica onde? Fica na sacristia da paróquia. Ela é benzida na sacristia da paróquia de Fátima. E fica lá guardada. Foi finalmente levada para a capelinha. Aqui é uma pagela, um santinho, de 1948. Ela já está coroada, não é? Veja, a coroa, porque fora coroada em 46, solenemente coroada, e aqui a imagem, tal como entregue em 1920. Gente, a hora vai, já faltam 2 minutos, mas eu gostaria de ler essa carta, e com isso nós terminamos. Talvez passe uns 5 minutinhos, eu peço a paciência. Mas essa carta é interessantíssima. E aqui, o Gilberto Fernandes vai contar para o Cônego Formigão o que se passou no dia 13 de junho, quando ele levou a imagem para a capelinha. E a descrição que ele faz, vocês vão perceber, é uma descrição que quer mostrar a entrada da imagem na capelinha como uma aparição. Quer dizer, os fenômenos que ele diz ter acontecido evocam esse caráter sobrenatural. Então, o que está por trás aqui dessa carta? Entendeu-se a entrada da imagem na capelinha como um elemento mais que histórico, mais que circunstancial, mais que ambiental ou arquitetônico. Quer dizer, não foi apenas colocar lá uma imagem porque falta uma imagem. Estamos aqui no domínio mesmo da fé, da devoção, diria, da aparição. É quase uma nova aparição. Então, eu peço a vocês paciência para a gente ler essa carta, embora já tenha dado a hora. Torres Novas, 23 de junho de 1920. Ele escreve ao Cônego Formigão.
cumpre-me participar-lhe, isto é, compartilhar, né, contigo, que fui a Fátima em 13 do corrente, ou seja, 13 de junho. Como não houvesse perseguição alguma, resolvi o seguinte: assistir à missa e sermão de festa de Santo Antônio. Era de Santo Antônio. Em seguida, resolvi levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima para o local das aparições, para a exposição no mesmo lugar. Eram 3:30 oficiais quando cheguei com ela à porta da pequena ermida, da capelinha. Caso importante, pedi ao povo que tirassem os chapéus, pois que já estava benta. Naquele mesmo momento, tiro a tampa e a coloco imediatamente sobre uma pequena mesa e esta sobre o pequeno muro em frente da capela. Como ia dizendo, naquele mesmo momento, eis que o povo de joelhos em terra gritava, rezavam a voz alta, choravam suplicando perdão de mãos erguidas, pois que estavam presenciando o fenômeno solar tal e qual o de 13 de outubro de 1917. Então, o Gilberto Fernandes nos diz isso. Quer dizer, ele liga simbolicamente, espiritualmente, né, a última aparição de 13 de outubro com a primeira aparição, entre aspas, da imagem na capelinha. Então percebam que aqui é algo mais que narrativo, é algo mais que literário, né? Aqui é algo que está no domínio mesmo do símbolo. Símbolo, gente, na teologia não é apenas representação, né? A palavra símbolo é uma palavra forte, poderosa. A palavra símbolo quer dizer aquilo que une várias coisas numa coisa só. Então, quando o Gilberto Fernandes nos dá notícias disso, ele quer dizer, aquilo que aconteceu lá é o que acontece agora. A mensagem é a mesma, não é? Então, é realmente ícone, alude a uma realidade superior. No mesmo momento, além de também presenciar o mesmo fenômeno, vejo em minha frente a venerada imagem completamente focada de um dourado transparente. Celestial, de certo. O rosto da imagem transforma-se por completo, efeito do focado. Eu estava sobre o muro de pé, consertando o papel que forrava a caixa. Ao ver tal milagre por 2 vezes, curvei em sua frente suplicando perdão. Mas novamente tinha que me levantar para arranjar os papéis e uma cobertura azul sobre a caixa, ficando assim numa exposição linda, pois que era tudo azul celeste e a imagem branca. Em seguida, acendo 4 velas e com uma outra as acendi. Esta tem a luz natural e acendendo as 4 velas dão estas luz encarnada, mas o encarnado lindo, como fogo de artifício, e a vela acendedora sempre com a luz natural. A luz encarnada quer dizer uma luz vermelha, né? Em seguida, coloco esta espetada num ramalhete de flores e imediatamente se transforma em cor encarnada, igual às outras 4. O povo exclama, olhem para as velas. Lembra que no final no final da aparição do 13 de outubro, a Lúcia disse, olhem para o sol. Aqui, segundo o relato de Gilberto Fernandes, o povo grita, olhem para as velas. Toda uma sincronia da simbólica batismal, né? A simbólica cristológica. Olha para as velas, em seguida, olho para as velas, em seguida, joelho em frente e medito o Santo Rosário e todos me acompanham a recitação. Durante a reza, apagaram-se algumas velas pelo vento. Acendidas segunda vez, dão luz cor-de-rosa. Findo a reza do Santo Rosário. O fenômeno solar acaba. A imagem perdeu o focado e as mesmas velas dão a luz natural. Bendito seja Deus. Queira acreditar-me como verdadeiro, não admitindo o mais pequeno exagero de minha parte, pois que tudo isto foi visto por mim. Havia quem dissesse que durante o caminhar da imagem, da estrada à cova da Iria, a imagem foi acompanhada por 2 estrelinhas brancas.
Mas isso, se foi verdade, não sei. Eu nada vi, pois que a levava às minhas costas. Sem mais por agora, disponha deste criado de Vossa Excelência. Muito obrigado, Gilberto Fernandes dos Santos. Eu não sei se alguém de vocês já tinha lido isso, né? Porque são relatos que não aparecem, são relatos que fazem parte aí da pesquisa. Mas aqui não vamos questionar se aconteceu ou não, isso a gente não sabe, não conseguimos medir isso cientificamente, enfim, não nos cabe. Mas quais elementos, do ponto de vista simbólico, espiritual, teológico, são interessantes, né? Esse primeiro que eu já falei, veja que ele liga a última aparição, em 13 de outubro de 17, com essa primeira aparição da imagem na capelinha, porque os elementos são muito semelhantes. A questão do fenômeno solar, a questão da luz, né? Depois, um outro elemento muito bonito. Enquanto se reza, o fenômeno acontece. A luminosidade, aquela coisa toda. Terminou a oração, tudo volta ao normal. Né? Tudo volta ao cotidiano, ao natural. Então, veja, o símbolo, a iconografia de Fátima, que é a materialização da mensagem, cumpre bem aquilo que citei no início da nossa conversa. O santuário é espaço que rasga a profanidade do cotidiano. Esse detalhe é belíssimo. Terminada a reza, tudo voltou ao curso natural. Então, quer dizer que a oração é condição para que a gente se encante com o extraordinário. A oração é condição para que a gente veja sentido nas coisas. A oração é condição para que aquilo que é obra de Deus encontre ressonância e continuidade na obra humana. E com isso eu termino. Nas aparições de 1917, foi Deus quem permitiu, né? Deus mandou Nossa Senhora, assim a gente acredita. Ela vem do céu, ela mesma diz. Aqui, na imagem feita por mão de José Ferreira Tedim, nós temos um produto do ser humano, uma contribuição da vontade humana, que é uma vontade iluminada pela graça, a vontade de quem tem fé. Então veja que coisa bonita. A obra que Deus fez em 17 se estende na obra feita agora por aqueles que acreditam, por aqueles que se submetem a Deus, por aqueles que têm fé. Então a iconografia é espaço epifânico do enlace entre a vontade e a obra de Deus e a liberdade, a vontade e a humildade humana que acolhe o que Deus fez. Eu agradeço a todos pela atenção e aí na próxima quarta-feira nós prosseguimos com mais teologia iconográfica da mensagem de Fátima. Tá fechado o teu áudio, Patrícia. Acho que deu, né? Padre Francisco, eu acho que dia 9 não vai ter o curso, né? Acho que o próximo é dia 16, é isso, né? Isso mesmo, é dia 16. Eu me confundi. É dia 16. Então, não tem na próxima, no dia 16. Então, o padre Adriano precisou se ausentar, né? Agora no final do curso, mas pediu para que eu agradecesse o senhor. Muito obrigado pela disponibilidade, nos passar tanto conhecimento novamente por mais um curso, né? Essa iconografia de Fátima. É um presente para nós, na verdade, né? Do Padre Adriano e o senhor com todo esse conhecimento, transmitindo para nós essa mensagem maravilhosa, né? E eu queria agradecer também as pessoas que estão participando através do Google Meet, através do YouTube. Muito obrigada. Vocês podem também estar transmitindo o link, né? Passando nos grupos o link do YouTube. E também dizer para vocês que vocês possam curtir a nossa página do Facebook da Capela, para vocês também estarem por dentro, né, dos nossos cursos, nossos eventos, e também na página do YouTube, né, aciona o sininho lá, para que vocês possam estar por dentro também dos acontecimentos ali da nossa comunidade, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram, especialmente ao Padre Francisco. Então, na próxima quarta, né, fora dia 9 e dia 16, estaremos juntos novamente, tá bom? Muito obrigada a todos e, por favor, Padre, pode encerrar para a gente?
Claro, dia 9 tem a Semana Teológica, né? Isso. Lá na Catedral, todos são convidados a participar também, vai ser sobre São José, por conta do ano de São José. E aqui eu quero agradecer o Denilson e o Júnior, porque eles arrumaram a internet aqui, acho que agora está melhor, né? Não caiu, né? Colocaram o fio, colocaram o roteador. Então, obrigado, viu, a generosidade de vocês e com certeza o bem que vocês fizeram se multiplica, porque agora os cursos vão funcionar melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Muito obrigado. E até dia 16. Boa noite. Obrigada, Pai. Nada.